No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou o Disney de Paula e junto com Rafaela Padilha trazemos semanalmente para vocês um conteúdo informativo e interessante sobre mineração. O podcast Mineral vai ao ar todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas, nosso canal no YouTube e também estamos disponíveis para você no Spotify. Convido você que se interessa pelo tema a se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para não perder nenhum episódio e também compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Todos os links estão disponíveis no site mineramt.com.br e contamos com o apoio de quem, Rafaela? Então, nós contamos com o apoio da FEComum, que é a Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio à Mineração Sustentável, e do Instituto Somos do Minério. E estamos animados em poder compartilhar com vocês todos os nossos conhecimentos sobre mineração. E para aprimorar ainda mais esses nossos conhecimentos, quem estamos trazendo hoje para esse podcast especial? Então, hoje nós trouxemos um chapadense, que é geólogo, é o Caio Bicum. Ele é professor da Faculdade de Engenharia e mestre de Geociências e é o novo presidente da Federação Brasileira dos Geólogos, né, Caio Bi? É um prazer recebê-lo aqui. Eu queria primeiro começar perguntando sobre o seu nome, uma origem muito uma fusão estranha, né? Um nome indígena com sobrenome alemão. Explica pra gente de onde que veio. Olá, Disney. É um prazer estar aqui, Rafael. E sobre o meu nome, isso daí é a criatividade da minha mãe. Minha mãe deu nomes diferentes para todos os filhos. E aí o nome alemão vem da minha família, que tem ali a parte paterna, né? A origem dentro da Alemanha. São 8 irmãos, né? São 8 irmãos, todos com nome diferente. Vai fazer que nem meu pai, né? Meu pai era fã do Walt Disney, começou meu nome pelo Disney, são 6 irmãos, aí vai Disneylândia. Eu não vou contar essa história toda porque não vem ao caso. Mas inclusive eu tenho um vídeo no YouTube contando essa história. Quem quiser saber, entra no canal do Disney, DP Marketing. Professor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, qual que é a contribuição da geologia para a evolução humana? Olha, esse é um ótimo e interessante tema, porque sempre a gente pensa, né, quando que começou a atividade ali de nós olharmos as rochas, de nós separarmos as rochas, nós fazemos o processo de mineração, quando que isso se deu início, né? E tem a ver com uma outra pergunta que muita gente faz, que é qual que é a primeira profissão que surge na humanidade? Eu ouso dizer que, se não a primeira, uma das primeiras vai ser ali a profissão do geólogo, a profissão do minerador, que vai estar trabalhando essas ferramentas. Por quê? Porque as primeiras ferramentas de pedra lascada, elas são muito anteriores ao desenvolvimento do homem enquanto ser humano, o Homo sapiens. A espécie, né, Homo sapiens, ela tem aí por volta de 350 mil anos, mas as primeiras ferramentas de pedra lascadas, elas são ali anteriores a 2,5 milhões de anos. Então, elas ainda estão ali naqueles primeiras espécies do gênero Homo. E graças a essas mudanças que nós tivemos de conseguir pegar um utensílio ali, pegar uma rocha, quebrar ele, transformar ele numa ferramenta, graças a isso melhorou muito a nossa capacidade de processar alimentos, melhorou muito a nossa capacidade de caça, e talvez esse tenha sido um dos fatores que permitiu a espécie humana se tornar o que é hoje. Permitiu a gente ter uma alimentação muito mais adequada, permitiu a gente dar nutrientes, né, para a nossa massa cerebral, desenvolver nossa massa cerebral, até chegar depois ao surgimento da espécie humana enquanto Homo sapiens. E aí a mineração continua fazendo parte, a mineração, a geologia, porque também aí nós vamos ver que temos ali as primeiras moradias que vão ser nas cavernas, o início da arte. O início da arte era feito com o quê? Com óxidos de ferro, com manuseio e modelagem de rochas para se transformar em objetos ali, né, em pequenos tipos de objetos que eram ou para decoração, em alguns casos eram ferramentas. Então, isso a gente vê ali ainda na pré-história, há 40 mil anos, mais até.
E quando a gente vem para algo mais recente, a gente vê ainda mais a geologia, a mineração marcando a história humana, que aí nós vamos ver a idade do bronze, nós vamos ver a idade do cobre, nós vamos ver depois a idade do ferro vindo, e por fim, não se usa um nome mais ligado aos recursos minerais, mas na Revolução Industrial a base dela também foram os recursos minerais. A base dela foi a mineração de carvão, a base da Revolução Industrial foi nós criarmos ali fontes de elementos químicos para os processos químicos que vieram. Então, boa parte do que nós temos da evolução humana, elas são marcadas nessas etapas da evolução humana, são marcadas pela utilização dos recursos naturais do nosso planeta, inclusive hoje, que é a revolução tecnológica. Na revolução tecnológica, a gente está utilizando as terras raras, que antes não se utilizava, na revolução industrial não se utilizava. Está se utilizando o nióbio, que no Brasil tanto se fala. Para que se usa nióbio? O nióbio não utiliza para a gente fazer um garfo, uma faca que a gente usa na nossa casa. É um mineral muito interessante para a corrida espacial, né? Indispensável. É para fazer ligas metálicas especiais, que tem ali uma capacidade térmica, uma capacidade em termos de leveza também, que é importante para produzir o que é avião, para produzir foguete. Aí a gente está falando de uma utilização do nióbio. Mas veja só como que é interessante. Nós saímos desde lá da idade da pedra lascada, desde as primeiras ferramentas humanas, e chegando até os utensílios e o que tem de mais moderno em termos de ciência e de tecnologia no mundo. Em tudo isso, passa pela utilização dos recursos minerais, passa aí pela atuação do geólogo, do engenheiro de minas, passa pela atuação dos profissionais que são dessa área. E não é possível a gente ter qualidade de vida, não é possível a gente ter uma sociedade com uma igualdade social sem que a gente tenha recursos minerais também sendo utilizados, que para construir uma casa precisa de recurso mineral, para construir a infraestrutura urbana precisa de recurso mineral, para fazer o computador ou celular, que a pessoa está acompanhando esse podcast hoje, ali nesse computador, nesse celular, existem inúmeros elementos compostos por recursos minerais como o ouro. O ouro está lá, está dentro do computador, em circuitos, está no celular, está lá cobre, você vai ter lá o silício, você vai ter o lítio, você vai ter um monte de elementos que vêm de lugares diferentes no planeta também. Então, enquanto o ouro às vezes pode ter vindo aqui do Brasil mesmo, às vezes a mineração de lítio que produz, né, os principais produtores de lítio ou de cobre, vamos falar de cobre. Cobre vai ser o quê? Vai ser o Peru, vai ser o Chile, né? É ali que vai estar a grande mineração, os principais produtores do mundo. Então, o que a gente acaba utilizando hoje em nível global, ele vem de um processo que tem de utilização dos recursos minerais para atender toda a sociedade no planeta. Então, isso é interessante para a gente pensar esse caminho, lá desde a ferramenta de pedra lascada, que era o mais avançado naquela época, até hoje. E o que fez? O que te despertou para isso? O que fez com que o menininho de Chapada virasse um geólogo? Chapadense. Virasse um doutor? Olha, eu ainda estou caminhando no doutorado, espero terminar esse ano, tá quase. Mas o que me fez ir para esse caminho, eu tive a sorte de, quando eu era criança, na região onde minha mãe morava, Chapada, mora ainda, né? Lá se encontra fósseis de braquiópodes. Braquiópodes, para dar um nome mais fácil, né? São as conchinhas. Então, aqueles fósseis de conchinha de Chapada, que é tão famoso, lá na região onde eu cresci, se encontram um outro, às vezes lá na região, na rua, na cachoeira. E aí eu olhando aquilo quando era criança, eu achava o máximo e gostava muito de filme de vulcão, que estava na década de 90, teve bastante, né? Filme de vulcão e de tornado, esses negócios. Aí eu me interessei por esse campo da ciência. Depois via a ter contato com uma geóloga que trabalha nessa parte de paleontologia em específico e trabalha também com arqueologia, que é a Suzana Hiroka, que durante muito tempo e até hoje coordena, né, participa junto no Museu de História Natural do estado de Mato Grosso. E eu tive acompanhando, ainda no ensino médio, alguns trabalhos junto com ela, tive bolsa de iniciação científica, e aí isso me levou para a geologia. Eu fui me aprofundando dentro dessa área de geologia, tanto na parte mais focada ao patrimônio natural, que aí vai ser essa parte de paleontologia,
de geoparques, como também nessa parte de entendimento da geologia enquanto política pública, que eu acho que é uma coisa também muito importante. Então, da gente discutir como a gente pode utilizar os recursos naturais do nosso planeta garantindo o máximo de sustentabilidade, que tem a ver com aquela primeira pergunta que você fez, que foi a pergunta sobre quando que começou, né, a atividade. Porque nós vemos que desde que surgiu ali o gênero Homo até hoje, a atividade de mineração é uma atividade essencial para o ser humano. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir sustentabilidade nesse processo. Então, aí vem a importância de discutir política pública, de garantir uma boa formação para os profissionais, de encontrar soluções que garantam um nível de sustentabilidade para qualquer atividade humana, inclusive a mineração. O interessante é que o senhor estudou na UFMT e virou professor da UFMT e hoje está coordenando o curso de Engenharia de Minas. Como é que está a procura por esse curso? Como que é o mercado de trabalho? Então, vou começar pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho para o curso de Engenharia de Minas é um mercado muito bom. Nós temos uma demanda grande por profissionais. Tenho a felicidade de dizer que muitos dos estudantes que têm se formado na UFMT têm sido muito bem assimilados pelo mercado de trabalho, então estão conseguindo posições boas dentro das empresas de mineração, avançando na profissão. E hoje a procura pelo curso ela não é muito grande, o que eu digo que é uma oportunidade para aquele jovem que quer um curso bacana, que quer, às vezes está numa cidade onde tem mineração dentro dessa cidade, quer depois voltar a trabalhar naquela cidade, ou que quer ir para outros lugares. Eu sempre digo que é isso, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar para ele mesmo ou fala, não, quero morar em outro canto, quero morar fora do Brasil. E tem lugares no mundo que a gente sabe que a mineração é muito forte, como no Canadá, na Austrália. Então também é uma oportunidade. E hoje lá no curso de Engenharia de Minas, tem ano que na hora que se fecha todas as vagas, fazem todas as chamadas, ainda sobra vaga. Então a gente tem em memória qualquer nota de corte para entrar nesse curso? Na primeira chamada é alta, mas aí a questão é a segunda, a terceira, a quarta chamada, porque aí vai chamando e aí chega uma hora e já não tem quem chamar. Então, no ano passado, todo mundo que se inscreveu e se apresentou na hora que foi chamado foi matriculado. E a conclusão? É um curso difícil? Como é que é? Porque é um curso de exatas, né? As pessoas têm essa facilidade para entrar e uma dificuldade imensa para sair. Essa parte existe mesmo, não vou mentir não, para quem está acompanhando o podcast aí, depois vai falar, o professor falou para entrar, eu entrei na minha massa. Não, é um curso de engenharia, a gente vai tratar com processos que exigem conhecimento em física, exige conhecimento em matemática, exige conhecimento em química, então é um curso que a pessoa tem que se dedicar. Mas é uma carreira muito boa, então se a pessoa quer se dedicar para isso, às vezes é gente que às vezes já até atua no mercado, já trabalha em mineração e fala, poxa, vou me profissionalizar aqui, de fazer um curso superior, né? Com certeza vai ter uma possibilidade muito melhor de emprego, vai ter uma possibilidade de progredir, né? Aí isso é uma chance que existe dentro do curso de Engenharia de Minas. Então eu faço esse convite, quem está acompanhando, a gente está na época agora de Enem, né? O pessoal vai fazer a escolha agora nesse mês de fevereiro. Venham fazer Engenharia de Minas na UFMT, estudar junto com a gente, participar aí do curso de Engenharia de Minas e depois ir trabalhar no mercado. O curso é no polo aqui de Cuiabá, ou no campus de Cuiabá, ou de Várzea Grande? Provisoriamente ele está funcionando no campus de Cuiabá, mas ele é da UFMT Campus Várzea Grande. Que fica no Chapéu do Sol, só para esclarecer, porque muitas pessoas nem sabem da existência desse campus, dessa extensão em Várzea Grande. É que ele ainda não começou a funcionar lá, né? Aí o pessoal acaba que ainda não sabe. Mas esse campus, que é o campus de Várzea Grande, ele é para funcionar depois lá no Chapéu do Sol. É para ser um campus com 5 engenharias que tem até agora, que é a Engenharia de Minas, que eu acabei de falar, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Química, que também é importante para o setor mineral, também tem espaço para Engenharia Química, para Controle e Automação também, né? Engenharia Computação, Controle e Automação, Química, Transporte e Minas. E está abrindo agora um bacharelado em Ciência e Tecnologia. Esse bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele é a parte básica desses cursos de engenharia. Então, ele corresponde como se fosse aos 3 primeiros anos. E aí a pessoa, quando termina esse bacharelado, pode depois ir para um desses 5 cursos de engenharia. O que é interessante desse bacharelado é que ele é no modelo EAD e tem polos por todo o estado. Então, também é mais uma oportunidade para aquela pessoa que não tem possibilidade de mudar de imediato para Cuiabá, ela entrar nesse bacharelado, fazer
os 6 primeiros semestres, né? Pegar o título de bacharel em ciência e tecnologia, na hora que terminar, ele vai ter 2 anos só para terminar um desses outros cursos. Ou todos também, né? Ele pode pegar e fazer mais de um eixo. Se tiver tempo, né, dedicação, Tiver empolgado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa baixa adesão, ela não estaria ligada ao fato das pessoas não conhecerem esse curso? Porque, assim, poucas pessoas conhecem o curso de Engenharia de Minas, daí sabem qual a utilização disso. Eu acho que isso é um fator, que é muitas pessoas ainda não saberem que esse curso existe aqui. Outro fator que influencia também em relação à baixa adesão é que nós, nos últimos anos, tivemos alguns momentos que eu acho que também foram um pouco mais complicados, né? A pandemia. Então, tudo isso eu acho que afetou também a falta de investimento nas escolas públicas, né? Universidades públicas federais. Pelo governo federal, né? E aí foram vários anos, assim, que não foi só no curso de Engenharia de Minas, não foi só... Sim. Em todos os cursos a gente está tendo problema com questão de vagas. Isso é por uma coisa que às vezes o pessoal também não sabe, eu vou até aproveitar a oportunidade para divulgar. No modelo atual do Enem, que eu acho que nós 3 aqui somos da época que ainda... Mas eu já fiz Enem. Fale por você. Mas no modelo do Enem atual, tem a questão da lista de espera. Então tem a primeira chamada, a segunda chamada, a terceira chamada, que aí segue na ampla... Aí na lista de espera você tem que dizer que você está interessado na vaga. E aí que muita gente não se manifesta, não coloca o nome como estando interessado na vaga, ou coloca e não acompanha. E aí nessa lista de espera vai chamando até preencher todas as vagas. Então, o que eu digo para aquele jovem que está aí escutando, ou para o pai do jovem para que acompanhe o filho, é que se não passar na primeira chamada, não passar na segunda, não passar na terceira, coloca a inscrição na lista de espera e acompanha. E aí é esperar ali que... A chance é grande de entrar. Não só na Engenharia de Minas, muitos cursos que só vaga por causa disso. Só Engenharia de Minas são quantas vagas aqui no Mato Grosso? São 60. 60 vagas. E essa mão de obra, depois de formada, o Estado absorve. O Estado tem absorvido, mas não só aqui. Tem profissionais que têm saído daqui do nosso curso, que têm ido trabalhar em vários lugares no Brasil inteiro. No Pará, eu já encontrei... No Pará, tem gente indo para Goiás, tem gente indo para vários lugares do país. Quantas universidades do Brasil oferecem esse curso? É um curso restrito, né? Não é um curso... Ele está concentrado principalmente em Minas Gerais. Eu até brinco que é Engenharia de Minas mesmo. Engenharia de Minas. E para tornar mais atrativo, você tem noção de remuneração desses profissionais? Porque isso é uma coisa que interessa muito, né? Não, olha, tem profissionais que estão saindo formados ali na UFMT que têm conseguido, assim, logo de início, tá recebendo o que é o salário mínimo profissional, né? Que é o que deveria todos receber, mas assim, a gente sabe que às vezes... Piso. O piso, ele é na casa de 8 salários mínimos. Né? Uau! Então, Interessante. Assim, na casa de 7 mil, 8 mil, é normal, às vezes, entre 5 e 7 é muito comum a pessoa estar recebendo no primeiro emprego. Nossa, é atrativo, hein, Disney? Vamos preparar nossos filhos para isso. Eu já tenho um filho que é engenheiro, mas escolhe a atividade da engenharia. Professor, qual a sua opinião sobre a situação atual dos recursos minerais do estado de Mato Grosso? Existe estudo que mostra o potencial do estado de Mato Grosso, o que está sendo explorado, o que pode ser explorado ainda? Bom, vou começar pelo final dessa pergunta, que é sobre o potencial do estado. O estado de Mato Grosso, com certeza, é o estado no Brasil com maior potencial para abertura de novas minerações. Por quê? O que dá esse indicador para a gente? O estado é onde mais tem áreas requeridas para pesquisa mineral. Então, entre todos os estados no Brasil, o estado que mais tem área requerida é o estado de Mato Grosso. Então, isso significa que é onde está tendo a pesquisa e essas pesquisas podem vir a se transformar depois em minerações. Então, vai para a fase seguinte, que é a fase de lavra, né? E abre a mineração. Qual que é o problema que nós temos no Mato Grosso, mas não só no Mato Grosso, isso eu acho que é na Amazônia Legal como um todo, ainda é a informação básica. E aí, assim, na Constituição Federal fala que é função, né, do governo federal ele fornecer informação geológica, informação estatística, de uma forma geral. No Brasil, nós tivemos alguns momentos em que foi feita esses estudos de mapeamento e tem momentos que isso fica paralisado. E
Por que eu estou falando de estudo de mapeamento? Até para explicar para quem não é da área o que é isso. Imagina que você está tentando ver um pontinho que é um pontinho pequeno. Só que esse pontinho, assim, se você fosse ver ele no tamanho real, ele seria 200 metros. Aí, se você estiver vendo ele num mapa de 1 para 1 milhão, esse mapa de 1 para 1 milhão, no papel, ele seria 1 centímetro igual a 10 quilômetros. Você conseguiria ver um pontinho de 200 metros? Absolutamente. É igual o oculista colocar um pontinho na parede. Pra você ver. Os 200 metros ali você não conseguiria enxergar quase. Aí se você for para um outro mapa, que é um mapa de 1 para 250 mil, aí já seria 1 centímetro igual a 2,5 km. Aí aquele 200 metros já seria quase 1 milímetro. Você já ia talvez conseguir ver ele ali naquele lugar. Se você fosse para agora um mapa de 1 para 100 mil, aí esse pontinho, essa área de 200 metros, seria ali 2 milímetros dentro daquele mapa. Aí já é mais fácil para você conseguir enxergar. Se você fosse de 1 para 50 mil, aí ele já seria ali muito maior, você já estaria ali quase metade, meio centímetro. Aí você tem uma leitura mais objetiva. Precisa, né? É como se você estivesse tentando ler um livro lá na parede, o livro, e você tentando ler o livro aqui bem perto, né? Que a escala, na hora que a gente vai olhar a escala, tem escala dessa, tem escala de você levar longe e levar perto. Né? Sim. Funciona igual para a pessoa perto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na Amazônia Legal, você tem muitas áreas que ainda tem mapeamento de 1 para 1 milhão, tem áreas que têm mapeamento só de 1 para 250 mil, não tem um mapeamento de 1 para 100 mil. Então é muito mais difícil para o investidor ou para o gestor público também, porque quando a gente fala de mapeamento geológico, não é só para o investidor, é para o prefeito, é para a pessoa que está fazendo o planejamento ali para a construção de uma estrada, é para o dono da propriedade também entender o que é que tem ali para um aquífero, para uma informação do que ele vai precisar em termos de gestão da área mesmo, para acesso a recursos hídricos e tudo mais. É também para o gestor que vai precisar cuidar de área de risco. Então, tudo isso, às vezes, é importante, esses mapeamentos, que é o mapeamento geológico, mapeamento geotécnico, aerogeofísico, que a gente já está falando de outros tipos de informação. Isso ainda falta muito na Amazônia Legal. Então, a gente precisa avançar nesses mapeamentos. Se avança, esse potencial do Estado, ele aumenta muito mais ainda. Porque é como se a gente fosse olhar essa geologia do Estado, mas com uma lupa muito maior. Mas o que falta para se avançar nesse sentido? Investimento. Público? Investimento público. E eu falo que é investimento público por quê? Porque está na Constituição que é a função do Estado fazer isso. E outros países, se você for num país que nem o Canadá, que nem a Austrália, que nem os Estados Unidos, é detalhado, porque a pessoa entende que essa informação é importante para o planejamento territorial, não só para o minerador, mas é importante para a prefeitura, é importante para o comitê de bacias, é importante para todo mundo que trabalha a gestão da área. Então a gente precisa ter essa informação geológica, essa informação que tem geotécnica, a gente precisa ter essa informação detalhada. Aí, se a gente tiver isso detalhado, com certeza o número de minerações também aumenta, porque a partir disso a pessoa vai conseguir olhar e vai falar, poxa, aqui parece que tem uma oportunidade legal, e aí ele vai conseguir colocar o investimento já de uma forma muito mais assertiva. Você falou que ele vai colocar. Você falou nessa questão de usar a geologia para promover políticas públicas. Como que a pessoa vai conseguir promover políticas públicas se ela não tem um detalhamento, se ela não desconhece o potencial mineral e a área que ela tem ali dentro do território dela? Isso significa até custo em obra, viu? Sabe por quê? Imagina que vai fazer uma rodovia. Aí você precisa de uma área para um determinado recurso, uma área de empréstimo para, sei lá, para fazer brita. Se você tem um mapeamento ruim, você não sabe onde vai ter brita na região, às vezes você pode pegar a brita de 300 quilômetros de distância, sendo que você tem uma área que você poderia ter ali um fornecimento de brita. Encarece a hora 50 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. A gente tem vários casos que isso é demonstrado de uma forma muito clara. E a gente falando de obra é uma coisa, mas assim, tem outras coisas também. Aquífero. Aquífero é muito importante, porque a água é uma coisa que todo mundo se preocupa em ter, né? Sim. Também tem a ver com a informação geológica, também tem a ver com ter esse tipo de informação vai facilitar a gestão que tem desses recursos
naturais que tem ali na área. O senhor tem participado de alguns estudos na questão dessa questão da mineração aqui no estado de Mato Grosso. O que o senhor poderia falar para a gente a respeito desses levantamentos que o senhor tem feito aí? Bom, a gente aqui no estado, a gente acompanha vários tipos de discussões, enquanto política pública, enquanto algumas discussões temáticas. Eu vou começar por uma que eu acho que é a mais importante a longo prazo, que é a questão de se ter um núcleo do CETEM aqui. O CETEM, para facilitar para o ouvinte que está acompanhando, o CETEM é como se fosse a Embrapa do setor mineral, que a Embrapa é um nome bem fortalecido, né? As pessoas sabem o que significa e qual que é a função. O CETEM é como se fosse a Embrapa, só que para mineração. E por que isso é importante para Mato Grosso? Por que isso é importante para nossa região? 2 motivos. Um motivo, melhorar o aproveitamento que nós temos dos recursos minerais aqui. Então, por meio do desenvolvimento de tecnologias, por meio de melhorias de processamento, isso consegue melhorar o aproveitamento das jazidas. É um ponto muito importante. E o segundo ponto é para melhorar também e reduzir os impactos ambientais. Então a gente está falando de mineração aqui, regiões onde está situado dentro da Amazônia Legal, próximo do Pantanal, ou dentro da área do Pantanal propriamente. E nessas áreas, ter a mineração de uma forma que seja o mais sustentável possível, com os maiores estudos possíveis para reduzir impactos ambientais, é algo muito importante. Então, nós avançarmos nessa questão da ciência e tecnologia para o setor mineral é a forma da gente pensar em ter uma mineração cada vez mais sustentável, cada vez mais ecologicamente correta, com melhor aproveitamento, com menor risco para ter algum tipo de problema. E aí é muito importante a gente dizer que, às vezes, assim, problemas em atividades industriais na qual está a mineração, existem muitas. Então, vai ter problema em indústria de cerveja, vai ter problema em indústria de gelatina, vai ter problema em indústria de um monte de tipo. Então, na mineração, é claro que pode acontecer algum tipo de problema. O que pode reduzir um eventual impacto é sempre os estudos que vão ser feitos técnicos junto com isso. Então, acho que essa é uma área que a gente tem tentado acompanhar na discussão sobre isso, que é tentar conseguir ter aqui no estado de Mato Grosso um núcleo muito forte para trabalhar essa parte de tecnologia mineral. E aí eu faço também aqui uma referência a Solange, lá da Cogavep, que esses dias inaugurou lá a sede do que vai ser um centro que a Cogavep está fazendo nesse sentido, que eu acho que é uma iniciativa muito boa. Cogavep, que hoje é uma referência no Brasil, né? Na pequena mineração cooperativa. E em sustentabilidade, façam a referência ao meu amigo André Molina, que também tem trabalhado muito a parte de energia solar, de ouro, lá dentro da região de Poconé, com critérios de sustentabilidade fantásticos. Eu acho que esses bons exemplos é sempre importante a gente lembrar. E o que está faltando? Aproveitar aqui, só para convidar aqui, intimar o André Molina a vir aqui no nosso podcast. Ele está convidado, não é de hoje. Quem sabe nos próximos episódios ele venha bater um papo com a gente aqui e mostrar esse lado sustentável da mineração aqui na Baixada Cuiabana. E o que falta para a implantação do CETEM no estado? Aí é um processo de convencimento político, né? O CETEM é um órgão do governo federal ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós chegamos a encaminhar isso para o ministro, também para a bancada federal, e a gente precisa cobrar a bancada federal nisso. O estado de Mato Grosso... Chegamos a encaminhar quando? Final do ano. Do ano passado. Só que agora foi troca de governo, né? A gente sabe que esse ano precisa bater nessa pauta, continuar com essa pauta, porque o estado de Mato Grosso hoje já contribui. E o setor tem interesse na implantação? O setor briga, se movimenta para que isso venha a ser implantado? Nós tivemos a reunião lá na UFMT, na reitoria da UFMT, participaram representantes de diversos segmentos, minerações no estado, diversos tipos de mineração, e eles têm muito interesse, porque é algo que vem a ajudar, né, no desenvolvimento. Hoje o setor já trabalha com algumas parcerias que você tem, só que se conseguir trazer um núcleo para cá, a gente tem condição de fazer igual o Espírito Santo fez. O Espírito Santo tem um núcleo do CETEM especialista em rocha ornamental. Aqui a gente pode ter um núcleo especialista em calcário, especialista em pequena mineração de ouro. Então a gente ter um núcleo com todo o desenvolvimento dele, a estruturação para esse campo.
Se a gente Com características locais, né? isso, e a gente consegue atender não só Mato Grosso, a gente atende a Amazônia legal com esse perfil. Pará, por exemplo. E a gente tem um exemplo muito legal da importância do CETEM, foi a criação da retorta. O CETEM desenvolveu a partir de um exemplo aqui de Mato Grosso, da necessidade que o Mato Grosso tinha de fazer a recuperação do mercúrio para separar do ouro. Então, é o equipamento que hoje é usado na pequena mineração no Brasil inteiro. Então, o CETEM realmente ele tem um trabalho muito forte que precisa ser reconhecido e trazendo para Mato Grosso vai ter uma contribuição muito grande. E aí só uma coisa, eu acho que é importante a gente que acompanha o setor, né? Assim, no agro, eles cobram muita bancada federal em relação a trazer investimentos para cá. A gente também tem que cobrar. Com certeza. Eu ia falar do número só do Cefem no ano, não ano passado, ano retrasado, foi 100 milhões que o estado de Mato Grosso arrecadou. É lógico que vai ficar dividido entre as diversas frações que tem do Cefem, né? Mas assim, 100 milhões só do Cefem. A gente não está nem falando do que vai arrecadar de outros tipos de impostos que tem relacionado a isso. Então, é um setor que no estado de Mato Grosso tem que ter o suporte e que tem que ter o apoio logístico, tem que ter esse apoio em termos de desenvolvimento de ciência, de tecnologia. A gente precisa desse tipo de suporte aqui. O estado de Mato Grosso é um estado com potencial muito grande e que, para que isso avance, precisa de investimento. O ano passado foi quase 110 milhões de reais aqui de Cefem para o estado de Mato Grosso e teve uma inversão, né? Porque geralmente o Cefem ele era puxado pelos municípios que cultivavam de mineração de ouro. O ano passado foi o Calcário que puxou, e foi o Nobres, o município que mais arrecadou. Mas aí já tem uma divisão aí que o preço do calcário aumentou e isso puxou para cima, né? Então, mas o ouro continua sendo muito importante nessa contribuição do Cefem e a gente tem... Dos 5 municípios, um é Nobres que puxou, que é o Calcário, os 4 outros municípios são todos de mineração de ouro. E você pega a Baixada Cuiabana, pega Peixoto de Azevedo do norte do estado e com contribuições realmente importantes. E deve entrar Aripuanã, né? Agora. Aripuanã com Anexa, né? Anexa com certeza vai entrar, se bobear em primeiro ou se não entre esses 5, com certeza. Falando nisso, professor, qual a sua opinião a respeito da criação da taxa que foi criada recentemente sobre a mineração? O senhor tem alguma opinião sobre isso? Olha, eu vou fazer uma defesa aqui, não da taxa, não nada. Eu vou fazer uma defesa de uma coisa que é o Estado dar retorno para o setor. Porque aí o agro sempre fala isso, né? Sim. Tipo, na hora que qualquer taxação que tiver no agro, eles discutem retorno. O próprio FETAB, quando foi criado, necessariamente colocaram que tinha que ser em melhoria de estrada, que era o que o agro demandava. A pergunta que vem, essa taxação, qual a melhoria que o governo do estado tem proposto em relação a isso? Se você olha os órgãos do governo do estado hoje, a SEMA, há quanto tempo que não tem contratação para geólogo? Olha lá os funcionários que estão hoje na SEMA no setor de mineração, são muito poucos. Os processos demandam de uma atenção maior, não tem funcionário. Se você olha essa área mesmo de ter centros, de ter uma política específica para o setor, não tem. Então, eu acho que a discussão da taxação, ela tem que vir junto com uma outra discussão, que é o que o Estado vai dar de retorno. Porque só taxar o setor para pagar a conta de outras áreas, sem criar essas estruturas de retorno para o setor em si, isso eu acho que não é adequado. Então, eu acho que o Mauro Mendes, que é alguém que conhece o setor mineral, a gente sabe disso, ele também tem atividade, ele também é minerador, mas ele precisa ir para essa parte de investimento. Vamos atender o setor mineral, vamos estruturar o setor mineral no estado, vamos trabalhar essa estruturação. Se esse recurso que foi da taxa foi investido pelo menos em uma parte dele para estruturar o setor, acho que pode ter ganhos positivos. Mas se for só uma taxa para cobrir rombos de outras áreas, aí eu acho que é uma coisa que está sendo feita de uma forma muito errada. Mas o senhor chegou a ler o projeto? Porque, assim, no escopo do projeto, quando foi criada essa taxação, ele não falava em investimentos para o setor, como o FETAB. O FETAB era um projeto ligado à habitação, estrada e habitação. Ele tinha né? Ele foi criado para investimentos em estrada e habitação. E essa taxação da mineração, não, ela foi criada com o objetivo de fiscalização. Fiscalização não é investimento. Mas quem faz a fiscalização é a SEMA. E, por exemplo, não foi feita nenhuma contratação de nenhum profissional a mais. Peraí, vamos esperar cair o dinheiro. Comecei a abrir. Tá, mas assim, olha só.
A questão dos valores também são muito altos. É isso que eu ia Até hoje, né, a expectativa é de 150 milhões de reais ao ano Com a... com a taxação. no começo, Crescente, né? Porque ainda tem... eles estavam esperando inicialmente 58 milhões, né, quando foi lançada a taxa, né? E agora já se tem um estudo mais aprofundado. Mas assim, nós muito dinheiro. nós temos, assim, vamos fazer um apanhado histórico. É mais que o CFEM. Nós temos, vamos fazer um apanhado histórico. Nós temos algum problema grave, já tivemos algum problema grave que impactasse um rio, alguma comunidade, alguma coisa, para justificar 150 milhões em fiscalização anual. 150 milhões por ano. Eu acho que a SEMA não consegue nem gastar isso. Eu consigo. Não, mas aí eu acho que é uma coisa que é uma oportunidade para a gente também discutir isso e que eu acho que aqui o podcast pode ser um espaço interessante para isso também. A gente acabou de falar do CETEM, da importância de desenvolver tecnologia para isso. Acabou de falar de mapeamento, por exemplo, que seriam coisas que, se fossem feitas, ajudaria o setor de inúmeras formas. Onde pode ser investido esse dinheiro. Mas se botar esses 150 de um ano, já resolve pelo menos 80% dos problemas. Que com 150 milhões de mapeamento, você resolve o mapeamento do estado de Mato Grosso praticamente. E se bota 150 milhões no Centro de Tecnologia Mineral, a gente vai ter um dos melhores centros de tecnologia mineral, com certeza, da América Latina. Referência. Mas eu acho que a gente precisa discutir isso, que é uma coisa que inclusive está na Constituição do Estado, que eu acho que a gente precisa cobrar o Mauro Mendes disso, que é na Constituição do Estado de Mato Grosso, fala que o Estado teria uma política para o setor mineral. Está lá entre o artigo... Teria, né? Não existe, né? Mas está na Constituição. Entre o artigo 297 e o artigo 299, tem um capítulo da Constituição do Estado de Mato Grosso que fala que teria que ter uma política específica para o setor, inclusive dando essas prioridades sobre vários tipos de gestão da parte de patrimônio geológico, de geodiversidade, geologia do Estado e tudo mais. E aí, isso, desde a Constituição até hoje, não chegou a vir ser consolidado. Mesmo com a criação da Metamat, com o trabalho que a Metamat fez, não se consolidou nada. A Metamat, ela é anterior, inclusive, à Constituição, né? Ela é uma empresa pública, ela seria uma empresa pública que teve já importâncias muito grandes, como, por exemplo, a questão de Urucum, no Mato Grosso do Sul, que começou com a Metamat junto, né, na época que ainda tinha uma participação da Metamat lá com o Urucum. A Metamat teve uma importância muito grande na organização das cooperativas, né, em vários tipos de cooperativa ela deu suporte. Isso agora Mas a Metamat é empresa pública, ela não faz a gestão de política. Quem faz a gestão de política aí seria a SEDEC, como órgão competente, e a SEMA, a parte de fiscalização. Então a gente vê um triângulo aí de gestão. E legalização, né? Aquela que emite as licenças todas. Só que aí a política setorial, a SEDEC, a SEMA, a fiscalização, a Metamat, a execução do que o Estado achar que tem que executar. Então esse seria A Metamat poderia fazer esse levantamento da questão geológica do Estado de Mato Grosso, potencial mineral. Junto com a CPRM, por exemplo, o Serviço Geológico do Brasil, que é quem faz hoje em dia esse tipo de serviço. E junto à universidade, a universidade também... Com certeza, uma parceira importante nesse sentido, né? Você falou da importância histórica, que foi o nosso começo do nosso programa aqui, da mineração, e a gente se esqueceu de falar uma coisa muito importante, que nesse meio termo entre a criação, né, a descoberta e a evolução humana até hoje, a importância da mineração foi mudando. Hoje ela está nos meios tecnológicos, mas ela foi ficando muito marginalizada. Hoje a atividade mineral é uma atividade marginalizada. E como é que você vê isso? Você acredita que é possível tirar esse estigma da mineração, em especial da mineração do ouro, e conciliar a mineração, colocar como uma atividade sustentável de fato? Olha, eu acredito, mas eu acredito que isso tem a ver com uma outra coisa que a gente precisa, enquanto sociedade também, fazer, enquanto setor mais ainda, que é divulgar isso que a gente está falando. Se você chegar e às vezes numa escola e perguntar quando que começou a atividade de mineração, a pessoa às vezes não vai relacionar a atividade de mineração com a pedra lascada, ela não vai fazer esse tipo de vínculo. Às vezes ela não vai entender a limitação que tem dos recursos naturais, ela não tem esse entendimento. Nesse sentido, por exemplo, eu junto com alguns outros pesquisadores, agora recentemente a gente lançou um livro aqui para o estado de Mato Grosso, focado para o estado de Mato Grosso, que foi História Natural de Mato Grosso. Esse livro foi lançado por mim, pela Sheila Kellner,
pela Daiane Brum, pela Mara Sala, pelo Fábio Reis e pela Suzana Hiroka. Nós 6 ficamos de organizadores e dentro dos capítulos do livro participaram uma série de outros pesquisadores. E esse livro, por exemplo, a gente trouxe dentro dele ali as informações sobre o que é a geologia do estado de Mato Grosso, mas não naquela linguagem de artigo científico ou de relatório. A gente trouxe uma linguagem que é uma linguagem que o estudante de ensino médio, uma linguagem que é para a pessoa que... Uma linguagem menos técnica. Popular. curiosa e que quer entender o tema um pouco mais. Trouxe informação sobre rochas e minerais, trouxe informação sobre paleontologia do estado, povoamento do estado, os tipos de solos, geomorfologia, biodiversidade. Bom, quando a gente pega esse tipo de conteúdo e aí passa para a sociedade mostrando o que acontece, como que acontece, que ela tem recursos minerais, que ela tem ouro dentro do celular dela, uma pequena quantidade, que você pegar 1 tonelada de celular, você vai ter mais ouro do que uma tonelada de... uns 40 vezes mais ouro do que 1 tonelada de rocha numa mineração. Por quê? Porque o celular ele tem uma concentração de ouro que não é aquela... Não adianta você querer derreter o seu celular para fazer uma aliança. Mas assim, quando você pensa em larga escala, tem uma quantidade de ouro grande e você precisa para isso. Lá na universidade, a gente tem se empenhado também em fazer essa divulgação num projeto que é o Educação, Geociência e Mineração. Nesse projeto, a gente leva até as escolas uma exposição de rochas, minerais e fósseis e explica todo o ciclo, desde a origem da vida até a utilização dos recursos minerais pelo homem. Então, a gente começa lá, tipo naqueles negócios, há muito tempo atrás, a gente começa então. Então, tudo começou com o Big Bang. E aí vem vindo desde o Big Bang até os recursos atuais. Isso normalmente apresentações de 1 hora, meia hora, nas escolas. No ano passado a gente fez para mais de 6 mil estudantes e produziu vários conteúdos para a rede social, e o livro também saiu desse processo também. Por quê? Porque a partir do momento que a gente mostra também para as pessoas o que é a atividade de mineração, qual a relação que tem com a atividade de mineração, o que é o recurso mineral, o que é a geologia, o que são os solos, a gente demonstrar isso. Aí a gente cria possibilidade para que essas pessoas entendam o setor de uma forma diferenciada. Agora, se a pessoa achar que, por exemplo, eu já escutei isso algumas vezes, não, a gente fecha a mineração que resolve o problema. Bom, se a gente fecha uma mineração, por exemplo, de areia, a gente fica sem material para construir uma casa. Se nós fecharmos uma mineração de brita, também não vamos ter material para construir uma casa. Se fechar as minerações de ouro, uma hora ou outra a gente vai ter problema para ter aparelhos tecnológicos, que eles utilizam ali uma concentração de ouro. Então, esse vínculo entre o desenvolvimento da sociedade e a mineração, a pessoa precisa ter. E a base para isso, acho que para o que a sociedade busca, é mostrar que nós podemos ter uma mineração que seja sustentável, que siga todos os critérios técnicos, que entre a abertura e o fechamento dela, ela vai seguir esses critérios técnicos, e no fechamento dela, como tem aqui no estado de Mato Grosso vários casos, vai se transformar numa praça, vai se transformar num outro local onde vai poder ter outro tipo de atividade econômica. Muita gente não sabe, mas locais, por exemplo, que nem a Ópera de Arame, lá em Curitiba, era uma área de mineração. A pessoa... a pessoa... Sim, foi uma das primeiras minerações do estado. E aí acha que, mineração, uma vez mexeu, não vai ter mais nada. Fica feio, acaba. Mas não é verdade. E a gente tem exemplo também no norte de Mato Grosso, que o senhor deve conhecer, de áreas que foram mineradas, que hoje continua servindo para piscicultura, servindo para plantação de soja, criação de gado. Mas a ópera é marcante porque é você transformar o feio em belo, né? Que é uma atração turística de Curitiba, é um lugar belíssimo. Quem disse que uma área de mineração é feia? É linda aquelas rochas. O impacto visual da mineração. Eu sempre gosto de... Não é uma coisa agradável. O impacto visual é realmente impactante. Eu já acho linda aquelas rochas lá. Eu cito sempre como um exemplo de pós-mineração muito interessante que gera outras rendas, que é o caso de Ametista do Sul, né? Eu fui lá no começo do ano passado, achei muito interessante, um exemplo que pode ser trazido e aplicado aqui no estado do Mato Grosso e outras regiões, por exemplo, restaurante dentro de minas desativadas, né? Adegas dentro de minas, é muito interessante. E isso a gente percebe que é possível
com esse exemplo de lá. E também um dado interessante é que o próprio setor ele não tem se preocupado em mostrar essas boas ações. Essa é a grande verdade. Faz e fica calado. E não se mobiliza para tirar esse estigma, que é o que você falou, investimentos em educação. Poderia fazer investimento, sei lá, na universidade, criar grupos. Um projeto. Exatamente, apoiar financeiramente o projeto que vá até as escolas, que atue na formação, porque a criança ela já cresce com esse estigma ruim da mineração. Você vê na grande mídia, né? Só informação negativa. A gente na universidade tem uma meia-culpa também, que eu não vejo problema nenhum em fazer, que a gente precisa também publicar esses bons casos, a gente precisa também transformar eles em objetos, boa prática é uma coisa que tem que ser publicada, tem que ser criticado também o que tiver de errado, eu acho que esse é um natural, mas também o que estiver sendo feito nos critérios todos corretos tem que também ser transformados em publicações científicas, ser divulgado de uma forma mais adequada possível, e também materiais de mídia, né, que é outro ponto fundamental. Foi um dos motivos que a gente criou o podcast Mineral, justamente para dar vazão a essas boas informações. Porque até então, quando você procura um veículo de comunicação de massa para falar sobre mineração, o próprio jornalista ele já vem assim com uma ressalva, né? Mas mineração é um assunto que só vem coisa negativa, garimpeiro invadindo a área indígena, mas não vê as boas práticas. E sem investimento do próprio setor para fazer isso, não dá. Não vai dar. Não, um bom exemplo disso que a gente sempre fala é a agricultura, né? A agricultura tinha aquele estigma... Até ter o tempo de virar a chave. Até virou como? Com informação, com divulgação de boas práticas. Exatamente. E tem coisa também, eu dou uma das disciplinas que eu ministro lá no curso de Engenharia de Minas, é a disciplina de legislação. E aí, uma das coisas que muita gente às vezes não conhece ou finge não conhecer, que na Constituição do Brasil, a Constituição de 88, o garimpo, ou a palavra garimpeiro, aparece várias vezes. Ele é um tema que ele está dentro da Constituição. Por que eu estou citando isso? Porque existe coisas que estão previstas na Constituição relacionadas a essa área. Então, o garimpo legal, a atividade garimpeira sendo feita dentro da legalidade, ela está dentro da legislação, dentro da Constituição, e ela está seguindo todos os passos que regem a legislação nossa. E isso a gente tem que dizer que é uma atividade que é importante. Agora, quando a gente fala do garimpo ilegal, aí a gente está falando do outro tipo de... Aí não é garimpo, é um crime, né? Não é nem garimpo, é extração ilegal. Extração ilegal. Extração ilegal. E aí, nesse caso, a gente já não tem nenhum critério ambiental, não tem critério técnico, não tem nada. E aí, de fato, os impactos são muito grandes. Agora, colocar os dois como sendo igual, aí isso acho que não pode ser feito por inúmeras questões. Quem conhece aí as cooperativas de garimpeiro sabe o esforço que o pessoal faz para seguir todas as questões técnicas, trabalhar tudo da forma mais correta possível, pagar os impostos tudo, trabalhar tudo isso para o quê? Para conseguir seguir ali os critérios, desenvolver a atividade da forma correta e tudo mais. E Mato Grosso hoje é um grande exemplo nessa questão da mineração em cooperativa. Agora eu gostaria, professor, que o senhor desse a sua opinião a respeito desse momento que o Brasil vive. Mineração em terra indígena, mineração irregular em terra indígena, causando aí um estrago muito grande para a imagem da atividade e para a imagem do Brasil fora. Como que o senhor acompanha essa situação? Qual seria, na sua visão, uma saída? O primeiro ponto é que isso não deveria nem ter chegado nesse ponto que está agora, né? Porque, assim, se chegou, todo mundo que acompanha imagem de satélite vê que quando está acontecendo faz tempo, né? Com certeza. Então não é um dia, não é uma semana. Não aconteceu do dia para a noite. São anos e que o governo federal, que os órgãos não tomaram providência. Nem o Ministério Público, não conseguiu tomar as providências cabíveis. Assim, pode alguém ter feito um ofício, pode ter feito, mas ao ponto de chegar e demonstrar, atingir o problema de fato, de tentar expor aquilo dali ao ponto de ter uma medida que seja feita de uma forma correta para retirar aquela, ou para ir parar aquela atividade, isso não foi feito. Está sendo feito, eu acho que agora. Tem uma medida efetiva. Né? E aí, nesse aspecto, assim, a legislação brasileira, ela diz que pode até, dependendo, ela não proíbe a mineração em terra indígena, tem que passar pelo Congresso Nacional se for para ser autorizado. Isso não foi feito em nenhum caso, então todos os que estão lá são ilegais.
Eu particularmente acho que nós temos muitas áreas no Brasil para ser minerada. Tem inclusive as áreas de fronteira, que são áreas que também precisam passar por mudanças legais para facilitar ali o trabalho do minerador, e que até as terras indígenas não deveriam ser prioridades dentro do processo de mineração, é o meu entendimento. E se por acaso vir a ter em algum momento mineração nessas áreas, o ideal seria que os órgãos públicos, por meio do Serviço Geológico do Brasil, de outros tipos de órgãos que são do governo federal, fizessem os estudos, as análises preliminares em conjunto com aquelas comunidades indígenas, para ir a partir daquilo iniciar o processo de mineração. Do que aconteceu lá em Roraima, é uma tragédia em inúmeras formas. Ambiental, é uma tragédia humanitária e é uma tragédia do Estado brasileiro sobre o aspecto de que o garimpeiro que está lá, ele também é a base da pirâmide. O garimpeiro que está lá trabalhando, porque, olha só, ninguém aí que está acompanhando vai querer largar a sua vida aqui no meio de uma cidade, que você tem que sua cervejinha para você tomar no final do dia, ou tudo mais, seu refrigerante para quem não bebe, ou para quem não bebe nenhuma, não toma seu suco, dormir na água adicionada. Isso, para ir no meio da floresta, para ficar lá num trabalho, numa rotina de trabalho que não é nada boa, condições extremamente precárias de vida. Ninguém vai fazer isso assim, a não ser que não tenha muitas outras alternativas de vida. Então, quem está ali é a base do problema, a base do ponto de vista social. Precisa ver formas para reinserir essas pessoas no mercado. Exatamente. Também é muito importante que quem seja o alto escalão daquilo ali, que não é quem está dentro da mata ali, não é quem está ali. Os financiadores. Financiador não é quem está ganhando com aquilo. Porque quem está pegando aquele ouro tem que ser punido, tem que ser preso, é o que eu defendo. Por quê? Porque essa pessoa, ela não é ela é uma pessoa que está fazendo uma atividade ilegal contra o Estado brasileiro e que provavelmente vai ter envolvimento com crime organizado e com um monte de outras coisas. Exatamente. Isso a gente sabe que isso acontece. Então, nesse caso, eu acho que o Estado tem que impedir a mineração em terras indígenas, fazer o seu papel para isso. Tem que arrumar um jeito de resolver o problema social gerado com isso, para aquelas pessoas que estão ali, e quem tiver que responder pelos crimes, mas principalmente o alto escalão, os financiadores daquilo ali, eles têm que pagar pelo que estão fazendo. Agora, ali tem uma tragédia humanitária que é muito grande, e é isso... De todos os lados, né? Porque sempre a grande mídia vai lá e mostra o índio desnutrido, mas existe o garimpeiro também, que passa fome, que depende daquilo para sobreviver. São quase 50 mil pessoas que vão ficar alheias, sem condições mínimas de sobreviver. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Precisa se preservar o meio ambiente, cuidar do indígena que está lá, mas e o garimpeiro, que também é pai de família. E também tem na sua origem, muitas vezes vem do avô, vem do pai, essa atividade. E como não encontra respaldo no governo para trabalhar dentro da legalidade, ele é empurrado para a ilegalidade. Agora ele está sendo expulso dessa área, 40 mil pessoas, segundo as informações, para onde que essas pessoas vão agora? E vivem em condições humanas, como que elas vão viver? Como que elas vão tirar o seu sustento? Só que, em geral, quem está lá do garimpeiro, ele é como se fosse tipo um funcionário. Ele não vai lá... Sim. Se a gente for olhar o pé da lei... Mas não existe funcionário legal em garimpo ilegal. É uma pessoa que ela tá lá, alguém banca. E ela tá trabalhando em condições subhumanas, e vivendo em condições precárias, dorme em rede, em picada, pega malária... Sabe? Uma série de gente pode funcionar isso com alguma coisa na legislação de uma forma correta mesmo. Muitos dos que estão lá estão em situação de trabalho escravo. Sim, análogo à escravidão, exatamente. Exatamente. Porque a situação, o trabalho escravo, ele não é necessariamente só a pessoa estar ali presa do ponto de vista, sei lá, em algum lugar. É a condição que ela está. E assim, eu não vejo, que aí é uma opinião minha, aquela pessoa que está ali na frente, ela não é a dona do maquinário. Não. Sim, o garimpeiro de pé no chão não tem condições de comprar uma PC de R$1 milhão. Ela não é ela que está bancando aquilo ali. Então, eu vejo quem está financiando como o dono. E aí, assim, porque quando a gente trata a pessoa que está lá como se fosse ele o responsável, ele sim tem uma responsabilidade por estar lá e às vezes ele pode ter cometido algum outro crime no meio da história que ele vai ter que responder. E existe um problema social de reinserção dessas pessoas, que vão ter problema de qualificação, de um monte de coisa,
e que, se não arrumar uma solução para isso, vai ter outros problemas sociais por consequência. Mas, assim, esse degrau é um. Aí existe o outro degrau. O outro degrau é essa pessoa que era o financiador, ele sabe a condição compra o ouro, que revende. ele sabe a condição de quem estava lá dentro, ele que arrumou o dinheiro da PCI. Aí essa pessoa, ele tinha total consciência e às vezes estava no ar-condicionado dele, tranquilamente, na casa dele, acompanhando aquilo de muito longe, tomando um vinho. Então, Mas ele tem condições de pagar bons advogados, né? Inclusive, eu vi uma coisa que me tocou muito nessas matérias, falando que a maioria dos que estão ali não tem CPF, não tem RG, são pessoas que já tiveram alguma condenação criminosa, ou então são 50 mil bandidos, né? Mais de 40 mil. Não, gente, por favor. É difícil falar sobre esse assunto. Eu, por exemplo, acompanhei durante um ano uma comunidade garimpeira no estado do Pará. Uma comunidade chamada Mamual. Fiz um trabalho de educação do garimpeiro, de como trabalhar a questão do mercúrio, tirar a bateação que eles fazem dentro do córrego para uma área central de amalgamação. E a gente vê que são pessoas que têm sonho, que têm uma vida, largou tudo lá, de repente no Nordeste, a maioria são nordestinos, e foi para lá com o sonho de ganhar alguma coisa para voltar para casa com algum dinheiro. E essas pessoas são totalmente desassistidas pelo poder público. Não tem saúde, não tem educação, não tem estrada para chegar onde elas trabalham. Muitas vezes o ouro que ele tira lá do garimpo, ele passa por uma barreira da polícia, a polícia toma o ouro dele, às vezes um mês de trabalho. Então precisa ser realmente estudado, trazer soluções para esse trabalhador. Eu vejo que a situação que ele está sendo tratado, e sempre foi tratado, não é de agora, é uma situação desumana. E é aquela questão, mas assim, quando você responsabiliza o poder público, é uma questão que tem que ser analisada, né? Porque é uma população flutuante. O poder público não tem condições de agregar tudo isso de uma só vez. E muitas vezes eles estão muito longe do núcleo urbano, eles sabem que a picada que eles ficam ali, que eles abrem aquela picada e começam. É complicado. A questão é isso, é ter políticas públicas e... Professor, traz nós para a realidade. Mas o que acontece é assim, se a gente está tratando de um caso onde há uma cooperativa de garimpeiro, a própria organização dessas pessoas... Aí a gente está falando de atividade legal. Mas a atividade ilegal aí não tem como cobrar com o poder público. Não, exatamente. Entendeu? Aí se o poder público estiver fazendo, quem no poder público fez a estrada vai responder. Vai ser responsabilizado. Nesse caso do Pará, é uma comunidade legalizada com uma cooperativa. Aí é uma situação. Quando é legal, aí é um outro tipo de estruturação que sim tem que ser organizado dentro do que puder, já que isso está dentro da Constituição. Aí vamos lembrar que a atividade cooperativa garimpeira está na Constituição como uma atividade que precisa ser priorizada pelo governo federal. O governo federal tem que atuar para ajudar na estruturação. E na prática tem essa prioridade? Tem na NM, enquanto tem uma normatização diferente para você requerer, por exemplo, uma PLG ou você requerer uma área convencional, né? Ou você fazer um requerimento convencional. Na realidade, o setor, a área de mineração do Brasil, a gente precisa avançar muito em política pública. Inclusive, para construir esses arranjos produtivos locais, para produzir, para avançar nessa parte de desenvolvimento de tecnologia, de qualificação. Porque assim, se vai num local onde você tem um problema do agronegócio grande, eles criam cursos, desenvolvem um monte de coisa de qualificação naquela área. Por que não no setor mineral também? Exatamente. Então a gente precisa, assim, dentro da legalidade, eu sempre coloco o meu discurso é meio duro, é duro quando é fora da legalidade, porque eu acho que isso não tem que ter diálogo. Tem que ter um parâmetro. Agora, quem está dentro da legalidade, aí a gente tem que entrar essas estruturações. Por exemplo, agora que o Mauro Mendes vai estar com uma grana boa aí do estado que está dentro do setor, pode ajudar o que tiver de casos dentro do estado de Mato Grosso a resolver essas questões. Mas, Caiubi, existe uma questão, quando você faz um comparativo com o agro, que é muito séria, assim. O agro, ele se organiza e cria as políticas públicas porque eles têm representantes políticos. E é uma coisa... É sempre a mesma coisa. É uma coisa que o setor mineral não consegue. Ele não consegue se organizar. Exatamente. Esse é um problema. A gente não consegue se organizar e nem com os espaços que existem, às vezes a gente não consegue chegar lá e apresentar de uma forma que as pessoas escutem. Porque a gente não tem que falar do que a gente
a gente precisa falar também, às vezes, do jeito que as pessoas escutem. Isso vai, eu acho que dentro da própria cultura corporativa do setor. Vou dar um exemplo. Muitas empresas de mineração vão se instalar numa cidade. Quantas que possuem política de gestão ali de conflito com a comunidade? De criar apresentações, criar produtos culturais, criar atividades que ela vai botar um dinheiro, vai ali desenvolver ações. Ela tem que... Só as empresas. Mas ela precisa de contrapartida social, né? No ato da implantação da empresa. Mas não é na implantação. Você tem que ter isso ao longo do desenvolvimento da empresa. Ah, entendi. Você está ali, não é só o gerar emprego, não é só o produto lá dentro. Poxa, você está com um empreendimento que tem uma movimentação financeira altíssima. Será que você não consegue pegar 100 mil do seu rendimento anual e colocar num programa que seja na cidade onde você está minerando para você reduzir conflito? O que você vai gastar com advogado quando você tiver um problema vai ser muito maior que isso. Não que eu esteja querendo tirar emprego dos advogados, mas eu acho que a questão social é muito importante. Alguém acompanhando aí vai falar, poxa, né, esses 100 mil aí é bom, hein? Professor, agora a gente está nesse momento também de discussão, de buscar uma solução para a rastreabilidade do ouro. Isso é possível? Pegar o ouro de uma determinada região, depois dele misturado, saber de onde que ele saiu, depois dele fundido? Então, se mistura muito, fica mais difícil. Mas todo recurso mineral, a mineração, ela tem como se fosse quase uma impressão digital daquele local. Então vai ser o quê? Vai ser os isótopos que tem ali, a característica que tem isotópica, a característica de composição. Então, cada região vai ter características específicas. É possível fazer uma análise de rastreabilidade? É possível. Como que isso se faz? Com um banco de dados grande sobre os locais onde tem mineração dentro do Brasil inteiro, e aí a partir daquilo você cruza o dado. Você pegou um ouro ilegal, você vai fazer uma análise isotópica, vai olhar no seu banco de dados, é como se fosse aqueles bancos de dados da polícia. CSI. Ou quase um CSI dentro da área de mineração. É possível. Com diamante isso é feito muito tranquilamente. Um diamante, se você pega um diamante, você que tem o processo certificado Kimberley, né, você sabe exatamente da onde é, tipo, com as análises, da onde que é a fonte de origem dele. Então, a mesma coisa tem como fazer com ouro e com outros recursos. Mas se esse mapeamento que a gente falou lá no começo, que você não consegue identificar nem as áreas de mineração no estado, como que você faz essa rastreabilidade? Você vai fazer de onde você tem o banco de dados, as áreas mistas, onde você conhece. Para você saber de onde é que vem um ouro e você ter um banco de dados que consiga, de fato, ter uma rastreabilidade boa, aí você teria que mapear, ter amostras de tudo em qualquer lugar. E, inclusive, seria bom até ter de áreas onde existe extração ilegal hoje, para você fazer comparativo e já saber que é de lá. A gente sabe onde que tem as atividades de mineração, as legais, isso estão tudo registrado na SEMA, na ANM. O que hoje a gente no estado de Mato Grosso tem de deficiência é que a nossa análise geológica e tudo é precária, ela não é tão boa ainda, avançou muito, mas ela ainda precisa avançar muito. Então a gente precisa ir para o estado inteiro, estar mapeado indo para 100 mil, pelo menos. E algumas áreas com muito potencial, para 50 mil. Eu defendo isso mesmo. Se aí fizer isso, a gente vai saber e vai conseguir mostrar para quem estiver querendo entender a geologia daquele local o que é o potencial dali. Agora, do ponto de rastreabilidade, já poderia criar um banco de dados hoje das minerações que estão regulares. A Polícia Federal está fazendo isso, né? E aí, se sair um ouro, você vai pegar um ouro e vai, olha, esse ouro aqui não é dessa mineração, é de outra. Aí já vai ser uma forma de certificação. Mesmo dele depois de fundido? Só se você misturar muito, isso complica. Só que aí também, assim, se você falou que é de uma área e está muito misturado, ele vai dar diferente da impressão digital, da impressão digital daquela área. Entendi. Então, de qualquer forma, você vai ter um problema, porque você vai mostrar que seu ouro não tem procedência. Então, assim, possível demanda recurso, demanda uma estruturação. Temos tecnologia para isso. Tem tecnologia. Agora, assim, eu sempre faço uma ressalva quando eu vejo que, e aí isso vale inclusive para o projeto de lei que o Mauro Mendes criou, quando você vê o Estado agindo só como polícia. O Estado tem que agir como fomentador de política também. Não é só você chegar, se o investidor fizer errado, eu vou punir ele. Tá, mas e o que a gente está fazendo de melhoria de processo, de tecnológico? O que a gente está fazendo de melhoria em termos de mapeamento? O que a gente está fazendo em melhoria em questão de qualificação dos profissionais do setor?
o que o Estado, como Estado brasileiro, está desenvolvendo para melhorar o setor. Então a gente não pode ir só para essa visão de fiscalização e que vamos fiscalizar porque todo mundo está fazendo irregular. Não, a gente tem que ir para um tipo de trabalho onde é feito investimento para a melhoria do setor, para a melhoria de processo e sim, também é importante a fiscalização para quem for trabalhar de forma ilegal. Isso, e que seja punido. Mas o Estado, se ele for agir só de forma punitiva, é complicado. Eu acho que assim, não atende o que necessita, porque aí você o quê? Você vai punir depois que tiver um desastre ambiental? Poxa, mas seria melhor se não tivesse o desastre? Talvez se tivesse investimento... Já prevenir, né? Se tivesse investimento ali em tecnologia, em processo, não teria o desastre. Se o Estado brasileiro tivesse acompanhado a questão de Brumadinho e visto que lá estava com possibilidade de rompimento, que tinha ali na frente da barragem, a 8 segundos do rompimento da barragem, atingiria a estrutura administrativa. Se a ANM, enquanto órgão, tivesse notificado a empresa e falado que ela tinha que retirar aquela estrutura, que ela tinha que tomar providências em relação à barragem rapidamente para, no caso, evitar um possível rompimento, ou criar formas para evitar que, em caso rompesse, o impacto seria menor, a gente não teria tido o número de mortes que tivemos lá em Brumadinho, a gente não teria tido o impacto que teve em Brumadinho. Então isso eu estou dando um exemplo bem simples, porque a Vale sabia que se Brumadinho rompesse, que ia destruir a estrutura administrativa em 8 segundos depois que a barragem rompesse. Esse dado existia, existia um estudo, um mestrado que foi feito, que mostrou isso. A Vale sabia que a estrutura da barragem estava com problema. A ANM também provavelmente tinha sido notificado sobre isso. Mas veja só, a gente esperou um desastre, teve um desastre gigantesco, um impacto gigantesco. Aí a gente vai discutir quem que vai ser punido. Tem que ser punido, é claro, mas seria muito melhor se não tivesse tido o desastre. Então a gente precisa que o Estado brasileiro ele atue nessa área, que é a área de gestão mesmo do setor. E a gente se preocupa, além disso, tudo ter acontecido, hoje a Agência Nacional de Mineração não tem estrutura para atender o tamanho que é o setor no Brasil. Estrutura humana, inclusive. 70% dos cargos vagos. 70%. É a agência do governo federal que está mais cateada e defasada. Então, aí nós vamos falar, não, mas como que vai fazer fiscalização no setor se não tem profissional? Não vai ter fiscalização. Então, precisa contratar. E de CEFEM, o CEFEM gera mais de 10 bilhões com B de bola. 10 bilhões não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. É falta o quê? De decisão política. Decisão política de estruturar o setor, de estruturar a ANM para fazer fiscalização, de estruturar a CPRM para dar suporte, de criar política de mapeamento, de dar suporte para quem está querendo trabalhar na legalidade e punir quem não estiver trabalhando. Perfeito. E é falta também do setor se manifestar, de cobrar que isso é um roteiro. Se o dinheiro sai do setor, é necessário que ele cobre retorno. Exatamente. É um assunto que a gente tratou lá no meio do podcast, né? De que o setor paga, mas não cobra. Não cobra. Então, se cobra, realmente vai vir algum tipo de benefício para o setor. Mas e essa é uma característica de quem age na ilegalidade, né? A sensação que temos é de ilegalidade do setor. Tipo assim, eu tô contribuindo, mas eu tô cobrando. Como assim? Se eu tô regular, eu tenho direito de cobrar. A gente tem uma dificuldade muito grande nesse setor. Só que aí entra numa coisa que é o quê? Não existe... Ninguém vai te dar o trem assim do nada. Não vai vir toma que você merece. Na política pública, tudo é discussão, negociação, demonstrar que aquilo é importante. Então, o fato de você chegar e só simplesmente falar, eu estou pagando os meus impostos, não é só pagar os impostos. Tem que ir na audiência pública, tem que fazer reunião com o ministro, tem que fazer reunião com os parlamentares, tem que mostrar o problema, discutir o problema e apontar a solução. Aí, se isso é feito, aí eu acho que a gente consegue solucionar algumas coisas. Inclusive, e eu penso que também uma coisa que é necessária para que as políticas públicas aconteçam é você convencer a sociedade, porque vem de baixo para cima, da importância daquilo para ela, né? Assim, é mobilizar a sociedade, vamos pressionar o governo para que haja políticas públicas, para que não aconteçam desastres, para que haja investimento, né? Assim, é muito importante. Não existe essa mobilização do setor com relação à sociedade, com a base. Rafa, o assunto tá bom, mas já chegou. Mas a gente não fala uma coisa importante, Disney. Nós estamos diante de um poeta que tem um verdade. publicado. Professor, me conta essa história do geólogo poeta. O
Faço poesia às vezes e pinto quadro também. Viu? É pintor também. Olha só. É na hora ali pra dar uma descansada na cabeça, né? A gente faz algumas poesias, inclusive algumas aborda as coisas, temas em geologia, ou de outras O coisas. senhor lembra de cabeça alguma? Ixi, eu não lembro, eu tenho um problema, minha memória é muito rápida. Flash, assim. Inclusive, quando vem alguma poesia na cabeça, eu tenho que digitar ela na hora no celular ou gravar, senão depois eu não lembro. Aí eu já vou fazer outra diferente. Esse é o menino da década de 90, porque se fosse da década de 70, 80, ele ia escrever num papel, ia pegar uma caneta. É que Eu também, já fiz poesia já na mesa do bar, já assim, escrever no guardanapo. Essa deve ter sido a melhor, Com certeza. Professor, mas eu só quero agradecer realmente a sua participação aqui no nosso podcast. Enriqueceu bastante o nosso conteúdo e a gente espera contar com o senhor mais vezes aqui na nossa bancada. A gente está à disposição e aí agora assumi semana passada, né, a Febragel, que é a Federação Brasileira dos Geólogos, né? E na Febragel, um dos objetivos nossos é sempre ajudar nessa construção de política pública. Então, alguns desses temas que a gente conversou aqui hoje são temas que a gente tenta fazer essa discussão dentro do governo federal, com os parlamentares. Então, eu espero que a gente consiga, nos próximos anos, avançar nessas temáticas. Da minha parte, vai ter um esforço do que eu puder fazer, vou estar tentando auxiliar, que é uma coisa que não é só pelo setor, é pela sociedade como um todo. A gente está falando em uma parte fundamental da sociedade de utilização de recursos e que a gente precisa avançar nisso para garantir que ela ocorra da melhor forma possível. Então, o nosso esforço é para isso, para garantir que os recursos naturais do nosso planeta sejam utilizados da melhor forma possível. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando. A conversa foi ótima, adorei. Bom que ele gostou, vai voltar mais vezes. E nós estamos aqui para dar voz, viu? Toda vez que você tiver um resultado positivo, que você tiver algo que possa acrescentar no setor, você pode nos procurar. Agradecemos mais uma vez a participação do professor Caio Bia aqui no nosso podcast. Lembrando que o nosso conteúdo está disponível no nosso canal no YouTube, também no Spotify. E notícias sobre o setor da mineração está no nosso site mineramt.com.br. Mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a FECOMIN, Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também o Instituto Somos do Minério. E a gente volta na próxima quarta-feira, às 19 horas, pelo nosso Spotify e nosso canal no YouTube. Aqui o assunto é o quê? Mineração. Mineração.